Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa última aula da disciplina Prática de Ensino 3, a escola como espaço de análise e de pesquisa. Desde já eu desejo a vocês boas-vindas a essa aula, eu espero que nós possamos desenvolver um excelente trabalho. Eu lembro a todos vocês que estejam atentos aos conteúdos postados na unidade do ambiente virtual de aprendizagem. E contem sempre conosco para esclarecimentos de dúvidas, para sugestões e esclarecimentos em relação aos conteúdos apresentados. E para que tenhamos um bom resultado, é necessária a dedicação de vocês, não só nos estudos, mas nas atividades também postadas na sala virtual. Também é extremamente importante que vocês leiam todo o conteúdo do caderno didático para assimilar os conteúdos que são apresentados na aula. Então, vamos começar a aula de hoje? Bom, antes de dar início ao conteúdo dessa aula, eu preciso retomar com vocês o que já foi visto nas unidades anteriores. Então, nas unidades anteriores, nós focamos, dentre outras coisas, no professor, em alguns aspectos da sua formação. Vimos também que o movimento de profissionalização docente ou da profissão docente está inserida em uma crise que a gente chama de crise do profissionalismo em geral, que faz com que o professor tenha um papel de professor acompanhado das novas tendências quando eu comparo com outras profissões. Então, nesse sentido, é muito importante que o professor não seja apenas o detentor do conhecimento, que é a ser passado para os alunos. O professor ele não pode assumir uma postura autoritária e centralizadora em sala de aula, como nós já vimos anteriormente. Ao contrário disso, o professor ele tem que ser facilitador da aprendizagem dos alunos, que passam os alunos a ser os principais agentes da sua própria aprendizagem. Então, o professor, o papel do professor não é menor do que isso por essa atuação, porque a atuação do professor ela é complexa, mas é extremamente importante para que atinja o objetivo final, que é de promover o ensino, o saber e a aprendizagem dos seus alunos em sala de aula. Então, para isso, a atuação docente, ela exige alguns saberes específicos, que são trabalhados ou tratados na formação inicial dos professores e também na formação continuada, durante a sua própria prática pedagógica na experiência docente. Então, com essas ideias em mente, nós vimos também que existem algumas teorias que focam o ensino centrado no aluno. De uma forma especial, a teoria de Carl Rogers, que está contida no caderno didático, e as ideias, essas ideias diferentes das difundidades no ensino, do ensino tradicional, essas teorias que pregam a participação do aluno na construção do seu aprendizagem, colocando inclusive como um aluno responsável pela sua própria avaliação. Esse tipo de ensino centrado no aluno, ele visa aproximar os conteúdos da disciplina com o cotidiano ou o dia a dia dos seus alunos na sua vida diária, fazendo com que os alunos eles tenham sentido em relação à sua vida e que esse sentido eles sejam associados aos conhecimentos que estão visualizando em sala de aula. Então, o professor ele passa a ser um dos grupos dos aprendizes, com a tarefa de guiar, de facilitar o conhecimento dos alunos. Assim, o afeto, a afetividade, ela tem também, ou ela passa a ser um componente chave na relação professor-aluno, como nós vimos na última aula. Então, para que o primeiro fato possa acontecer de forma comprometedora, a afetividade ela tem um significado bastante importante. Então, nesse sentido, nós vimos também algumas concepções importantes de alguns autores, como Vallon, Piaget e Freud, sobre o papel da afetividade na relação professor-aluno, que precisa ser resgatado por vocês. Então, com diferenças, esses autores eles compreendem o afeto como um fator importantíssimo em sala de aula. É um fator que garante que a aprendizagem aconteça de forma significativa. Bom, pessoal, após resgatar os conteúdos tratados nas aulas anteriores, nós vamos dar início à aula de hoje. Então, eu vou fazer uma contextualização da aula de hoje, O que queremos abordar nessa aula relacionadas aos conteúdos da aula, dos conteúdos anteriormente passados. Então, nessa aula, nós veremos sobre o currículo, e como que o currículo interage nessa relação professor-aluno.
Então, em sala de aula, como que cada um desses autores interagem com o currículo? Como que o professor, o aluno, se interagem com o currículo? Então, nosso foco, portanto, será no currículo em si. E também na relação que existe em sala de aula, de forma específica nesse tripé, né? Professor, aluno e currículo. Essa unidade ela é dividida em 3 tópicos, né? 3 tópicos importantes. O que é currículo, né? Que é a organização curricular e as relações em sala de aulas, e o currículo e as relações de poder. Então, para guiar nossa aprendizagem nessa aula, eu vou apresentar para vocês algumas questões que vocês precisam refletir junto comigo em relação ao conteúdo dessa aula. Então, com o intuito de guiar nossa aprendizagem nessa unidade, vamos refletir sobre as questões relacionadas a esses conteúdos. A primeira questão é: como o currículo interfere na relação professor e aluno? Ou como cada um desses, professor e aluno, interagem com o currículo em sala de aula? Então, para isso, é muito importante a gente, inicialmente, entender o que é o currículo, né? Então, o que é o currículo? Antes mesmo de detalhar a relação entre currículo, professor e sala de aula, a gente precisa definir com propriedade o que é o currículo. Então, dentre as leis nacionais que regem a educação, nós encontramos a definição de currículo, né, na própria LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O que ela diz? Que os currículos plenos, né, de cada grau de ensino, os currículos eles são constituídos por matérias tratadas sob a forma de atividades ou áreas de estudos e disciplinas, com as disposições necessárias no seu relacionamento, na ordenação do conteúdo e na sequência que devem ser tratados. E são estruturados pelo próprio estabelecimento de ensino. Então, essa é a definição do currículo, né, segundo principalmente o Ministério da Educação. Então, é importante, né, essa definição, que ela é sustentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, a Lei 9394 de 1996, que ela garante, principalmente no seu artigo 26, os princípios de descentralização e flexibilização curricular. O que significa isso, a descentralização e a flexibilização curricular? Significa que os currículos do ensino fundamental e médio, eles devem ter uma base nacional comum. E eles têm que ser complementados em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte que a gente chama de parte diversificada. Ou seja, tem uma base nacional comum e tem a base diversificada, que é exigida pelas próprias características das regiões e locais da sociedade, da cultura, da economia, da clientela, da própria escola. Então, dessa forma, os estabelecimentos de ensino, ou seja, as escolas, elas possuem liberdade para adaptar o currículo de acordo com as características regionais onde encontra a própria escola, né? Em função, principalmente, que o Brasil é um país, né, de grande diversidade e extensão territorial enorme. Então, é por isso que o currículo ele precisa ser pensado dentro de um contexto mais amplo, né, de tempo, e ele precisa ser analisado pela própria relação dos autores envolvidos, os próprios professores e a equipe pedagógica. Além disso, dependendo da concepção que for seguida, ele pode assumir um caráter, né, de transformação ou de manutenção, porque são construídos os currículos e reconstruídos constantemente. Ou seja, os saberes curriculares, eles sofrem mutações, eles sofrem transformações de forma constante, dependendo da época, do local onde estão abordados os conteúdos, da região. A partir disso, nós precisamos perceber que o currículo que a gente chama de escrito, ou também de fato, ele não se relaciona nem com o professor, nem somente com os alunos, né? E nós temos um currículo que é o currículo imposto, que chama currículo inflexível. Essa é a principal crítica do autor Paulo Freire, né? Que ele recai, né, a crítica dele recai sobre a inflexibilidade. O que significa isso? A realidade em sala de aula, ou seja, muitas vezes as experiências de sala de aula não são levadas em consideração na montagem do currículo estruturado pela escola.
Já o currículo em prática, que é o que acontece na prática, é fruto, né, da relação direta do professor com o aluno, durante a própria ação pedagógica. Durante, né, o momento em que ocorre, de fato, a relação entre os docentes e os alunos, onde o currículo ele vai sofrendo transformações e formatações, adequando o tempo inteiro aquela relação professor e aluno. Então, o currículo, ele é um projeto, né? Não se trata de nada muito pronto e acabado, mas de algo a ser construído permanentemente no dia a dia da escola. Então, o currículo ele é algo que tem que ser construído no cotidiano da escola. De que forma? Com a participação ativa de todos os interessados na atividade educacional, né? Particularmente daqueles que atuam de forma direta no estabelecimento escolar ou na escola, como os educadores ou professores, os próprios alunos. Também os membros da comunidade em que a escola se situam têm que ter uma participação ativa na construção do currículo. Então agora vocês precisam entender o conteúdo, né, sobre dois enfoques principais. Quais são eles? Nós temos o currículo escrito e o currículo em prática. O que são cada um deles e quais as diferenças entre eles? Então, nós temos dois tipos de currículo, né? O currículo fato e o currículo em prática. O que é o currículo como fato, né? Esse currículo ele foi criticado por vários educadores, inclusive Paulo Freire, né? Que via nesse currículo uma construção feita por homens, mas com experiências não vivenciadas em sala de aula. Então, os dois tipos de currículo, eles podem apresentar deficiência, né? O currículo de fato, ele parece ter vida própria, mas não contempla o contexto social do aluno. Ele não permite, por exemplo, modificações. Já o currículo como prática, né, ele, se limitado apenas em sala de aula, ele deixa se esvaziar, ou seja, faz perder sua noção histórica e ele tolhe as possibilidades de alteração, o currículo, quando ele é somente em prática. Então, nós temos que perceber, né, que o currículo escrito, ou também chamado currículo como fato, não se relaciona nem com o professor, nem com o aluno. Ele vem pronto e não tem a participação desses dois atores. Esse currículo ele é imposto, significa que ele é inflexível, que é a principal crítica do autor Paulo Freire, né? Que recai sobre essa inflexibilidade do currículo escrito, né? Na qual a realidade da sala de aula, as experiências, não são levadas em consideração na montagem desse tipo de currículo escrito ou de fato. Já o currículo em prática, ele é fruto direto dessa relação professor e aluno que acontece na ação pedagógica. Significa que durante a ação pedagógica, em que ocorre de fato a relação entre professor e aluno, o currículo ele sofre transformações, acréscimos e formatações, adequando-se àquela relação. Então, de fato, todo ser humano interpreta um documento de acordo com suas vivências, necessidades, concepções, experiências, né? Então, eu pergunto quais são as possíveis transformações e interpretações do currículo, né? O currículo de fato, o escrito e o currículo em prática. Então, após entender um pouquinho os conceitos e a aplicação, né, do currículo escrito e o currículo em prática, é importante entender quais são as transformações. O que transforma esse currículo? A ideia de que o conhecimento científico ele é isento de olhares pessoais não mais encontra força na prática pedagógica, né? Que essa prática ela assume cada vez mais do que qualquer prática humana isenta de escolhas. Significa o quê? Tornar o assunto da disciplina ensinável significa transformar os saberes disciplinares em saberes curriculares, né? Como nós vimos na unidade 1 dessa disciplina, essa é a primeira relação que existe entre o professor e o currículo. Significa que o professor ele recebe indicações governamentais, por exemplo, de quais conteúdos a ser tratados em sala de aulas, que a gente chama dos conhecimentos básicos ou dos conteúdos básicos comuns. Então, o professor compreende, transforma esses saberes em disciplinares, mas o professor também ele modifica, ordena, cataloga, enfim, ele molda de acordo com suas próprias concepções para o processo de aprendizagem de sua turma ou dos seus alunos. Os saberes, em saberes que a gente chama de saberes curriculares.
Então, uma vez que foi iniciada a prática pedagógica, novas adaptações no currículo elas são feitas. Por meio de quê? Da prática reflexiva do professor, que a gente chama de prática na ação e sobre a ação. Então, sobre essa nova relação que surge dentro da sala de aula entre o currículo e os alunos, né, é que a gente vai discutir agora e compreender os saberes, como os saberes disciplinares, como eles podem ser transformados em saberes curriculares. Então, o que é o currículo como fato? Vejam essa figura aí que exemplifica, né, e torna o assunto da disciplina ensinável. Significa, assim, que transformar os saberes disciplinares em curriculares segue esse organograma aí apresentado nessa figura. Então, essa é a primeira relação entre professor e currículo. Vamos ao entendimento. O que significa essa imagem? Que o professor ele recebe indicações governamentais do conteúdo a ser tratado na sala de aula, o professor compreende esses conhecimentos, transforma esses conhecimentos em disciplina, modifica, ordena, cataloga, né? Molda de acordo com as suas concepções sobre o que é ensinar para a sua turma, de acordo com o nível dos alunos, com o entendimento daqueles alunos, e, consequentemente, transforma esses saberes que a gente chama de saberes curriculares. Então, uma vez iniciada essa prática pedagógica, sempre adaptações são feitas por meio de uma prática reflexiva do professor. Então, sobre a relação que surge em sala de aula, o conteúdo e os currículos, saberes são modificados. Então, forma-se o que a gente chama de currículo em ação, que pode ou não sofrer modificações. Então, todo esse processo de currículo em ação, ele é permeado pelos saberes que a gente chama de saber de experienciais, que são os saberes do próprio professor. Então, como nós podemos perceber, né, o currículo ele não é único. Pelo contrário, o currículo ele sofre modificações em função de fases distintas em que se encontra o processo educacional. Né? Então, nessa figura, nós descrevemos aí 3 tipos de currículo diferentes. Né? O primeiro, ele é feito por pessoas externas à prática educacional em sala de aula, que a gente chama de currículo escrito, ele vem pronto para lá. O segundo, ele é fruto das adequações do professor, via saberes curriculares e colocados na prática dos saberes da formação do próprio profissional. Esse segundo currículo é que a gente chama de currículo em ação. E o currículo modificado, ele é oriundo das interações com os alunos e a própria prática reflexiva do professor. Então, o autor Sacristã, ele também reconhece que o currículo ele sofre variações durante o processo educacional. Né? Porém, esse autor ele separa o currículo em 6 níveis ou 6 fases de objetivação em relação ao significado. Então, é muito importante, pessoal, que vocês entendam os níveis de currículo, né, ou as fases do currículo, e como cada tipo de currículo concretiza na própria prática pedagógica do professor. Esse entendimento é extremamente importante, baseado nessa unidade de ensino aqui. Então, vamos a esse entendimento. Então, vamos entender um pouquinho esses 6 níveis de currículo. Então, nós temos aí o currículo prescrito. Que currículo é esse? Ele equivale exatamente ao currículo como fato, né? Ou currículo escrito da figura anterior. Ele é concebido assim pelas autoridades do sistema educacional. Então, vem pronto para o próprio professor. Diz respeito às regulações que atuam como referência no sistema escolar. Ou seja, no Brasil, né, só para entender um pouquinho o currículo escrito, nós temos exemplo os próprios parâmetros curriculares nacionais, né, que ditam quais conteúdos básicos são obrigatórios para a educação básica. Nós temos, por exemplo, o referencial curricular para a educação infantil, que é o currículo que vem pronto, né? Nós temos as diretrizes curriculares nacionais, que ditam os próprios currículos a ser trabalhado. Então, esse é o currículo escrito, de fato. Nós temos o currículo que é apresentado aos professores. Então, seria as interpretações do currículo que já foi escrito. Então, esse currículo, ele leva em considerações algumas particularidades regionais. Como, por exemplo, nós teríamos a produção de livros didáticos. Ou seja, em alguns estados, né, por exemplo, o estado de São Paulo, ele produz apostilas didáticas adotadas tanto para o professor quanto para o aluno específico para aquela região.
adaptando o currículo que foi prescrito nacionalmente. O que é o currículo moldado pelo professor, que é o terceiro nível ou tipo de currículo existente? É o currículo criado pelo professor por meio dos seus saberes curriculares e a partir das experiências disciplinares em sala de aula, a partir da própria experiência do professor. Como assim? Por exemplo, nós teríamos o cronograma de disciplina que é disponibilizado aos alunos pelo professor no primeiro dia de aula. Isso que é o currículo modificado. A ordem que o conteúdo vai ser trabalhado. O que é o currículo em ação? Em que equivale ao currículo em prática, né? Seria o currículo moldado pelo professor, né? A prática pedagógica em sala de aula, ela se concretiza nas atividades acadêmicas que são realizadas na própria sala de aula. E nós temos um tipo de currículo também, que é o currículo que é realizado. Então, esse currículo ele é fruto das interações com alunos na reflexão na ação que é realizada pelo professor. E dá conta dos efeitos produzidos pelo processo educacional, seja eles perceptíveis, mensuráveis, ou seja eles ocultos, né? Refletindo o nível de cognição, de afetividade, de moral, da questão social dos alunos. Nós temos o currículo também avaliado. Esse currículo ele refém da reflexão do professor. Então, vocês começam a compreender que o currículo ele sofre variações ao longo do processo educativo, né? Que tipo de variações são essas que o currículo sofre no decorrer do seu processo educativo? Então, vamos entender um pouquinho as variações que o currículo pode sofrer durante o seu processo educativo e há ainda 3 tipos de currículos que vocês precisam entender. Então, nós temos o currículo nulo. O que é esse currículo? Ele diz respeito ao currículo que a escola não ensina. Trata-se da ausência de oportunidade de aprendê-los, ou seja, o aluno não tem a oportunidade de aprender os conteúdos desse currículo. Essa ausência ela é tão significativa como a presença de outros conteúdos, né? Então, seria esse currículo nulo. O que é o currículo explícito ou manifesto? É o conjunto de conteúdos, né, culturalmente explicitados, declarados nos guias curriculares. São as matérias de ensino. Por exemplo, né, a leitura, a escrita, a história, as ciências, né, a matemática, entre outros. Esse é o currículo que a gente chama de currículo explícito, né? É o conjunto de situações já apresentadas. O que é o não explícito ou o currículo oculto? É o conjunto de saberes escolares não publicamente declarados, ou seja, aquilo que os alunos aprendem no cotidiano escolar, mas que não é intencionalmente ensinado para a escola. A escola não teve a intenção de ensinar, mas o aluno acaba aprendendo esses tipos de conhecimento. O que é o currículo nulo, né? Por ele estar ausente da escola, ele não sofre variações, justamente porque o currículo nulo ele não existe. Já o currículo manifesto, ele sofre todas as modificações que já foram apontadas por Sacristã nas descrições que eu já fiz. Então, essas 6 fases descritas, né, de currículo prescrito, apresentado aos professores, currículo moldado pelos professores, currículo em ação, currículo realizado e currículo avaliado, de todas elas, o currículo oculto ele surge apenas nas 3 últimas situações. Uma vez que não pode estar presente em nenhum currículo escrito, ou seja, o currículo oculto ele não está presente no currículo manifesto. Muitos autores também abordam o currículo como uma relação que existe, que eles chamam de relação de poder. O que seria a relação de poder com o currículo? Então, a relação de poder, ela se estabelece entre professor, aluno e currículo. E varia muito de acordo com a fase do processo educacional ou a fase do processo ensino-aprendizagem. Então, tem um autor que chama Apel, por exemplo, ele analisou a relação de poder nos currículos prescritos, que são de fato, o currículo de fato, e o que realmente é apresentado pelos professores. Então, segundo esse autor, a escolha por um determinado conhecimento para os currículos é feita muitas vezes por pessoas que não estão em sala de aula, né? É alheia à sala de aula, pois a seleção e organização, ela já indica que o conhecimento ele foi considerado diferente um em relação ao outro. Então, o distanciamento de quem elaborou o currículo para quem vai aplicar.
Então, a partir disso, essa seleção, a gente pode concluir que há um interesse por trás da escolha. Por isso que é a relação de poder, que pode ser determinado por políticos ou pode ser determinado por questões sociais. Então, a gente pode concluir, né, que sempre no currículo atenderá aos interesses e às necessidades de quem está em sala de aula, ou dos alunos, ou dos professores, ou de quem elaborou o próprio currículo, pensando em que ensino e aprendizagem que esses alunos irão requerer. Já o currículo moldado, né, pelo professor, ele obedece uma lógica diferente, né? O professor toma uma série de decisões em termos de, por exemplo, o que ele seleciona para ensinar, a estrutura, as atividades que ele irá ministrar e a avaliação, que pode ir ao encontro aos anseios da própria característica da turma ou dos alunos. Então, neste caso, pessoal, a relação de poder passa para ser dentro da sala de aula, pois o conteúdo ele foi selecionado unicamente por uma pessoa, pelo professor, e foi submetido a outras pessoas que são os alunos. E o currículo em ação, ele permeia a prática pedagógica e, consequentemente, ele direciona a relação professor e aluno. Então, assim, a relação de poder, elas são dinâmicas, no sentido que não possuem uma direção única, né? Pode ser uma relação do professor para o aluno ou do sistema governamental para o próprio professor. Já nos currículos prescritos ou apresentado ao professor, a relação de poder aponta uma autoridade no ensino para o professor. Significa que no currículo moldado pelo professor, essa relação docente com o aluno é que é levada em consideração. Já o currículo em ação, a relação de poder ela é dinâmica. Significa que sofre variação com a sala de aula, né? Podendo sair hora do professor, hora do aluno, hora de os dois, essa modificação do conteúdo a ser tratado e elaborado em sala de aula. Então, a prática docente, a prática pedagógica, existe uma interlocução entre a prática e a pesquisa. Significa o quê? Que a formação de qualidade, né, elevada dos pedagogos, né, educadores, professores, está estritamente relacionadas à educação básica e à escola pública. Em que sentido? As condições concretas e materiais, né, de produção do professor de qualidade estão baseadas na educação e numa formação inicial, continuada, mas com pressupostos também técnicos científicos. Significa, assim, as possibilidades de educação, que a gente chama de integral e emancipadora para as crianças, jovens e adultos, e a construção de uma sociedade justa, igualitária e socialista como futuro necessita de uma formação baseada na pesquisa também. Consequentemente, há um crescimento das exigências em relação à pesquisa, né? Da formação continuada, de uma formação tecnológica voltada para a escola pública. Portanto, há uma crescente necessidade de formação continuada dentro do próprio sistema educativo, para garantir ao professor uma atuação de qualidade. Portanto, pessoal, é extremamente importante o bom entendimento das atitudes e práticas do professor relacionada ao fazer do professor, a relação com o aluno e as relações com o currículo escolar. Então, conhecendo todas essas variáveis é que se fundamentam, né, a formação continuada e a partir dela você levanta temas e propostas de pesquisas a essas questões relacionadas. Né? Porque o professor ele tem que ter um olhar e um foco na sua formação inicial, na sua formação continuada, mas também na sua formação enquanto pesquisador. Então, é muito importante que vocês compreendam, né, que na escola democrática ou democratizada, o currículo ele deve ser flexível, ele deve ser contextualizado à realidade local e regional do próprio aluno. O currículo ele tem que ser norteado por um projeto político-pedagógico que articule não só o interesse dos professores, né, mas as necessidades e interesses do próprio aluno dentro das diretrizes escolares apresentadas pela própria escola. Então, nessa aula, nós contemplamos um tripé importante, presente na sala de aula, formado pelo professor, pelo aluno e pelo currículo. Nós vimos que o currículo é um termo difícil de ser definido, né? Apesar de muito antigo, ele é muito complexo. E essa complexidade, ela pode ser exemplificada na quantidade de transformações que o currículo sofre no decorrer da prática pedagógica, né? E nos diferentes tipos de currículos que existem, como eu apresentei para vocês. Nós trabalhamos também alguns paradigmas curriculares, né, como o moderno, presente na grande maioria dos currículos, né, o pós-moderno, que se refere à possibilidade de o currículo não ser unidirecional ou linear,
né, que ele pode ser transformado, ele não precisa ser estático. Então, dentro desse novo paradigma, ou dentro dessa nova proposta, nós citamos o currículo em rede, por exemplo, né, o currículo que pode ser transformado. Nós vimos também que todos os componentes do tripé, professor, aluno e currículo, eles sofrem influência mutuamente. Determina o tipo de relação e a prática pedagógica que realmente acontece em sala de aula. Então, o professor ele pode optar por se considerar um facilitador da aprendizagem dos seus alunos ou centrar as aulas em aulas apenas expositivas e orais, exigindo dos alunos uma postura muito passiva, né? Em ambos os casos, o professor ele tem que estar preparado para atuar, né, dessa ou daquela forma, né? Precisa adquirir saberes necessários para a prática docente, conhecer essas novas condições de atuação pedagógica dos alunos atuais. Então, essa opção do professor por se aceitar ou não pelos alunos passa a influenciar as próprias atitudes docentes. Então, na relação, a afetividade ela possui um papel central nessa relação professor e aluno, exigindo do professor um preparo não só profissional, mas também emocional, psicológico, para atuar de uma forma pedagógica eficiente. Então, finalizando, né, as abordagens teóricas dos conteúdos desta aula, nós vamos para a verificação da aprendizagem dos conteúdos abordados até agora. Então, como verificação da aprendizagem dos conteúdos apresentados nessa aula, o que eu peço a vocês é que de forma individual vocês respondam, né, algumas reflexões que foram trazidas nessa aula de hoje, que estão contidas também no caderno didático. Então, as reflexões são: o que é um currículo? Quais são os tipos de currículos e como os currículos devem ser elaborados, baseados em tudo que foi apresentado em sala de aula. Bom, pessoal, dando um feedback das questões ou das reflexões feitas, a gente pode dizer que o currículo ele é estruturado pelas autoridades de ensino, pelos professores, pela prática pedagógica ou pela prática reflexiva, que acaba por influenciar os processos de ensino e aprendizagem que ocorrerão em sala de aula. Então, esses processos eles são moldados, portanto, pelas influências desses três componentes que podem atuar a favor ou contra a prática pedagógica do professor. Então, é essencial que o professor ele tenha conhecimento e saiba diferenciar esses tipos diferentes, né, de abordagens apresentadas, para que ele possa tomar a decisão mais acertada no sentido de garantir, né, os objetivos educacionais que ele, o professor, os alunos e a escola julga serem os mais acertados. Então, os currículos plenos de cada grau de ensino, eles são constituídos por matérias tratadas sob forma de atividades, áreas de estudo ou disciplinas, né, com a disposição necessária em relação ao seu ordenamento, lógica, né, sequência. São estruturados esses currículos pelo próprio estabelecimento de ensino. Então, nós podemos citar dois tipos de currículo, que é o currículo que a gente chama de fato ou o currículo como prática. O currículo como fato ou escrito, né, que ele visa uma construção, ele é realizado pelos homens, mas que não tem uma experiência de vivência prática, vindo pelas governamentais. Então, os dois tipos de currículo, eles podem apresentar deficiências, né? O currículo de fato parece ter vida própria, mas não contempla o contexto social que o aluno está, ou seja, ele não permite modificações, ele vem pronto. Já o currículo como prática, ele é limitado à sala de aula, né? Ele deixa se esvaziar, ou seja, faz perder sua noção histórica e ele torna essa possibilidade de alteração. Então, nós percebemos que o currículo escrito, que também é chamado de fato, ele não se relaciona nem com o professor, nem com o aluno, né? Esse currículo aí é o currículo que vem do sistema governamental. Só dando um feedback das atividades anteriores. Como atividade avaliativa da disciplina, né, o que vocês deverão fazer? Então, vocês deverão, como atividade avaliativa dessa disciplina, elaborar, né, após uma leitura atenta, criteriosa, do artigo disponibilizado na sala virtual. Lá ele está nomeado como artigo 1, chamado Saberes Docentes e Formação Inicial dos Professores, Implicações e Desafio para as Propostas de Formação.
Vocês, após a leitura, devem elaborar uma resenha crítica, né, e reflexiva. Vocês devem ficar atentos à estrutura da resenha, que está disponibilizada na própria página também. Sejam bem objetivos, esclarecedores e se posicionem com comentários críticos em relação a essa resenha ou essa atividade avaliativa proposta. Então, pessoal, com essa nossa última aula, nós acabamos de encerrar todo o conteúdo do caderno didático. Encerramos também os conteúdos da disciplina Prática de Ensino 3, a escola como espaço de análise e de pesquisa. Eu espero que vocês tenham gostado da disciplina, que eu tenha contribuído com novos conhecimentos para vocês. Eu desejo que vocês façam um bom proveito dos conteúdos, contidos no caderno didático, também das videoaulas. Relembro a vocês a importância de acessar a sala virtual, de participar dos fóruns, de postar as atividades, as dúvidas. Não se esqueçam da leitura ampla e atenta ao caderno didático. Eu desejo a vocês bons estudos, Desde aqui um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.